Exercício número 8 do tema vetores. Exercício 8 do tema vetores. Um barco a motor, usando toda a sua potência, consegue subir um rio a 18 km por hora, em relação à margem. Em seguida, ele desce o rio nas mesmas condições e consegue fazê-lo a 44 km por hora, também em relação à margem. Dessa forma, é possível afirmar que a velocidade da água em relação à margem é... Vamos lá. Olha só, aqui a gente vai pensar da seguinte maneira, por partes. Aqui tem o nosso velocidade. Vamos imaginar o seguinte, ó, aqui está o barco. Aqui está o nosso barco. Consegue subir o rio a 18 km por hora em relação à margem. Aqui, olha só, o barco está subindo o rio. Ó, velocidade do barco. Esse barco consegue subir aí o rio a 18 km por hora. Só que aqui a gente tem que pensar o seguinte, ó. O barco está subindo. Aqui, ó, no sentido contrário, a gente tem a velocidade da correnteza. Com isso, ele sobe a 18 km por hora. Então, olha só, o barco subindo o rio, eu tenho a correnteza atrapalhando. Aqui a gente pensa assim, ó, eu tenho um vetor ajudando e o outro vetor atrapalhando. Quem ajuda e quem atrapalha? A velocidade do barco ajuda, a velocidade da correnteza atrapalha. Então, a velocidade do barco ajuda, a velocidade da correnteza atrapalha. A velocidade resultante será de 18 km por hora aqui. O mesmo rio, a mesma situação, as mesmas informações no caso, né? Só que aqui agora o barco ele está descendo, né? Em seguida ele desce o rio. Agora olha só. Agora a gente tem aqui, ó, a velocidade do barco. Só que agora a gente também tem a correnteza ajudando. A velocidade da correnteza. Quando o barco está descendo com a ajuda da correnteza, ele consegue descer a 44 km por hora. Aqui não tem ninguém atrapalhando, os dois vetores estão ajudando, ou seja, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tendo feito essa análise, a gente equaciona isso aí. Então, olha só, a velocidade, o que o exercício quer? A velocidade da água. A gente vai achar a velocidade da água e vai achar a velocidade da correnteza. No primeiro caso, ó, o barquinho está subindo, ó. Velocidade do barco, barco subindo, a correnteza atrapalhando. Destas duas velocidades, vou ter um vetor resultante de 18 km por hora. Depois, o barco descendo, ó, velocidade do barco descendo e a velocidade da correnteza também descendo. Então, os dois são positivos. Então, isso aqui vai ser igual a 44 km por hora. Reparem que virou um sisteminha de equações, tá? Então, vamos lá, ó. O barco subindo, a correnteza atrapalhando, 18 km por hora. Na primeira situação. Situação 1, situação 2. Na situação 2, o barco descendo e a correnteza também descendo. Ambos na mesma direção e no mesmo sentido. Então aqui os dois são positivos, aqui eu tenho um positivo e o outro negativo. Virou um sisteminha de equações. Velocidade da correnteza positiva, velocidade da correnteza negativa, ó, corta. 1 VB mais 1 VB, 2 VB. Duas velocidades do barco. 44 com 18, 62, né? 44...
com 18, 44, 52, 62. Então a velocidade do barco vai ser igual a 62 dividido por 2. A velocidade do barco será de 31 km por hora. Encontrei a velocidade do barco, substituo em qualquer uma das outras duas equações para determinar o valor da velocidade da água, da velocidade da correnteza. Vou pegar a segunda. Tanto faz, tá? Qualquer uma das duas equações. Velocidade do barco mais a velocidade da correnteza igual a 44. A velocidade do barco a gente já achou, 31, mais a velocidade da correnteza nós estamos procurando, igual a 44. Então a velocidade da correnteza será 44 mais 31. Deste lado da igualdade passa para o outro lado da igualdade, menos 31. A velocidade da correnteza, 13 km por hora. Está resolvido o nosso exercício do tema vetores, o nosso exercício de número 8.